Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui retornando a Fort Myers para poder estar mais uma vez falando acerca do Evangelho de Jesus. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre um tema diferente, uma palestra nova sobre as dificuldades financeiras, sobre as crises, na questão das dificuldades, das aquisições dos bens, da manutenção da vida, as crises, inclusive sociais, que passamos também, as dificuldades da convivência, os problemas que são consequentes disso, e traremos algumas ilustrações da vida de Francisco de Assis, esse grande missionário do Cristo, e também de Chico Xavier, este apóstolo da mediunidade, da caridade, da humildade, para nos inspirar a enfrentar essas dificuldades com mais galhardia. Estamos vivendo agora ainda no ano de 2010 uma série de efeitos da crise financeira na América, na Europa. Esperamos que essas palavras que buscaremos no Evangelho do Cristo possam ser úteis aos nossos corações. Então vamos pedir a Jesus, que é o Mestre amorável e bom de todos nós, que Ele nos auxilie, nos ampare, nos ilumine, nos inspire a seguir o seu exemplo de luz para encontrarmos a verdadeira felicidade. Confúcio, o grande sábio da antiguidade, costumava dizer que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros, muito dinheiro, não. Este não é o verdadeiramente rico. Verdadeiramente rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Como às vezes costumamos dizer, que tu com pouco com Deus é muito, e o tudo sem Deus não é nada. Então, de fato, nós vamos encontrar em várias filosofias, inclusive vamos depreender do estudo da doutrina espírita a lição do desapego, a lição de não ficarmos escravos das coisas, dos bens, das posses, das pessoas, porque tudo aqui é passageiro. A vida na Terra é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos, nos ensinam os espíritos superiores através da obra organizada por Hipólito Léon Denis Rivaio, Allan Kardec. Então, Nazareno, vamos compreender então de uma maneira diferente a questão do materialismo. Não vamos ficar tão apegados. Vamos nos lembrar até do desapego das pessoas, não só das coisas. Vamos nos recordar de Jesus que dizia, quando uma pessoa está decidida a segui-lo, mas diz, mestre, esperai porque vou enterrar meu pai. E Jesus responde, deixai os mortos, e tu cuidado de enterrarem os seus mortos, mas vem tu e segue-me hoje. Então, se a pessoa querida desencarnou, deveremos sim nutrir saudade, orar por ela, mas sem desespero, sem revolta, sem apego, porque nos diz também o budismo que as duas maiores fontes de sofrimento da humanidade é a ignorância, o desconhecimento e o apego. Porque como não conhecemos as coisas, nos equivocamos. E como estamos presos às coisas que são passageiras, quando elas forem embora, nós vamos sofrer muito mais. Então há lições muito belas e que Jesus deu testemunho pessoalmente. Aliás, a doutrina espírita vem nos dizer, como por exemplo no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que Jesus é um espírito puro desde a formação do planeta Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, estimam os cientistas. E que Ele próprio nos diz, antes de Abraão eu já existia, mostrando que Jesus é um espírito muito antigo. E lá no momento da cruz ele vai dizer, glorifica-me agora, Senhor, do mesmo modo que me glorificaste na criação do mundo. Ou seja, ele já era um espírito puro desde a criação do mundo Terra, porque o universo é mais antigo, tem cerca de 16 bilhões de anos. Até agora é a idade estimada do universo conhecido pelos nossos astrônomos. Mas a obra maior é de Deus, nosso Pai, e não de Jesus propriamente. Jesus é um dos seus grandes trabalhadores, faz a cumprir a vontade do nosso Pai que está nos céus. Então, meus amigos, na questão do materialismo, nós vamos ter o grande ensinamento que os budistas vão nos trazer, do hinduísmo, por exemplo, no Bhagavad Gita, nós vamos ter várias lições, inclusive o desapego do resultado.
Quando eu li pela primeira vez este livro, que é como se fosse o Evangelho do hinduísmo, nós vamos ter o desapego do resultado. Krishna ensinando a Arjuna, o seu discípulo, várias lições sobre a vida, e vai dizer que até o resultado não nos pertence. Então, quando a gente for fazer um evento, fazer, por exemplo, um grupo de estudos espíritas em inglês aqui em Fort Myers, quero dar os parabéns à nossa querida Angélica, e mesmo que o grupinho tenha 3, 4 pessoas, tão somente, nós estamos fazendo a nossa parte. O resultado não nos pertence, pertence sim ao Senhor da vida. Então vamos fazer com amor, com carinho, porque isso é que nos cabe, nos compete. E não necessariamente os grandes resultados para nos ufanar, para ficarmos com orgulho, com vaidade. Não, vamos fazer a nossa parte. Se tivermos um bom resultado, ótimo. Mas tudo vem na época certa, tudo pertence. Porque Jesus está no leme. E Deus é a suprema inteligência do universo. Criador de todas as coisas, e nada acontece sem a sua vontade. Então tudo vai devagarzinho, a gente vai se aperfeiçoando e realizando, mas o importante é fazermos com o coração. Não é importante tanto o que tu fazes, ensina Emmanuel através de Chico Xavier, mas por que o fazes e como o fazes, sobretudo. Se a gente está fazendo por amor a Jesus, está fazendo por amor a Deus, por amor à humanidade, estamos fazendo com amor, com ternura, com indulgência, com benevolência, com humildade, nós estaremos agindo da maneira correta. Porque podemos estar produzindo grandes feitos, mas muitas vezes sem realmente o amor, a dedicação, a renúncia, o desinteresse que talvez deveríamos ter. Também é importante para nós. Então vamos ter muitas lições. Vamos encontrar, porque estes outros homens são missionários de Jesus também. Jesus, Espírito Puro, mandou-nos Krishna, mandou-nos Confúcio, mandou-nos Buda, mandou Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, grandes missionários que vieram falar do amor. Porque se nós analisarmos todas as religiões sérias, todas elas falam a mesma coisa. Na sua essência elas falam fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que nós fizéssemos, que nos fizessem. Então, são apenas caminhos diferentes, porque somos todos diferentes. Divaldo Pereira Franco nos diz que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos. Então, lá no Extremo Oriente, nós precisávamos de uma mensagem mais sobre desapego, sobre meditação, aprender a controlar a mente, os pensamentos, aprender a viver o momento presente. Aí nós temos as filosofias do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, do confucionismo, do shintoísmo, do brahmanismo e de tantas outras que nos falam também acerca da reencarnação. No Oriente Médio nós precisamos da mensagem do profeta Maomé. E quem conhece o Corão sabe que é um tratado de amor. São leis que regram com aquele povo. E eles consideram Jesus também um grande profeta. O problema não é o Corão, não. São os fundamentalistas que querem pegar não o espírito que vivifica, mas a letra que mata. Porque nós também pegamos a Bíblia e fizemos as inquisições. 500 anos de inquisições. Fizemos vários anos de cruzadas, matando em nome de Jesus o amor não amado, que jamais pregou a violência. Então, o problema não é o Corão, o problema somos nós, o nosso orgulho, a vaidade intelectual. E a crise financeira vai ser ótima para nós. Vai ser um grande tratamento, meus amigos. É um tratamento intensivo, uma UTI, uma CTI, em que o nosso espírito se elabora, porque a Terra é um mundo de provas e um mundo de expiações. Ou seja, é um mundo de teste, mas também é um mundo de depuração, de evolução, de purificação. Nós estamos aqui como se fosse numa academia, numa escola, numa oficina, num presídio também, num manicômio, num templo. Depende, para cada um de nós é uma maneira ligeiramente diferente, mas ela tem um propósito de educar os nossos espíritos através das reencarnações, da evolução, e vamos aprendendo o desapego. Porque Jesus nos ensinou isto há 2000 anos. A gente se inquieta, meus amigos, porque agora com a crise financeira, a gente não pode mais ter um carro 0 km, um modelo do último tipo, todo luxuoso, com airbag, com não sei o que, com ABS, com todos os itens.
com MP3 player e tal, bancos de couro. A gente está muito aflito porque não consegue mais ter um carro daquele. Ou até porque tem que ficar contigo, ou tem que vender o nosso. E nós esquecemos que fizeram Jesus de Nazaré. O Filho mais excelente de Deus, quando esteve aqui na terra, ele andava a pé, meus amigos, nas estradas ensolaradas da Galileia, da Judeia, da Samaria. Calor intenso durante o dia e um frio terrível à noite, muitas vezes, próximo do deserto. Andando com pessoas simples. Estava sempre tranquilo, mas a gente não, a gente está aflito. E aliás, quem tem uma bicicleta já quer ter uma moto. E quem tem uma motocicleta quer ter um carro, quer ter um carro popular, quer ter um carro do ano importado e assim por diante. E a gente nunca está satisfeito, porque os bens da terra são como a água salgada do mar. Quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Não estamos satisfeitos. É como um vício, aliás, é um tipo de compulsão. Tem pessoas dependentes dos hormônios que são produzidos pelas compras em shoppings, em lojas. As mulheres que o digam. A pessoa está triste, está com um probleminha, vai para o shopping, né? Aí ela vai ficar bem mais tranquila. Não é? Não, ninguém acontece, né? Então, muitas vezes a gente é um vício, como alimentação também. Quantas vezes nós estamos comendo por ansiedade? A gente, por isso, deveria fazer uma prece, sim. Não é ritual, não. É para o nosso próprio bem, para a gente sintonizar com os bons espíritos, ter mais harmonia, preparar o... Emmanuel diz, o André Luiz, eu não me recordo, que a prece ajuda a gente a recompor os sucos gástricos, tudo, para que a gente faça uma absorção melhor, mastigar bem. Aí a gente vai tendo mais saúde. E não vamos ficar descarregando na comida a nossa ansiedade, o nosso estresse. Jesus não tinha o que comer. Pedia para comer na casa do povo. Se oferecia muitas vezes até. Como se ofereceu para comer na casa de Zaqueu e tantas vezes. Ele ia sempre onde era chamado. E também até chegou até se oferecer algumas vezes. Para levar a mensagem para aqueles que já estavam receptivos. Como Zaqueu, que estava no alto do sicômoro. E é recebido. E recebe Jesus em sua casa. Então vejam como é interessante. Então Jesus não tinha carro. Não tinha comida. Era magro. Francisco de Assis vivia jejuando, orando muito. Chico Xavier teve épocas de só ter para comer arroz com chuchu. Chuchu é bom para botar na sopa, né? Mas não tem gosto de nada, né, pessoal? E ele diz que foi muito bom, porque naquele período ele pôde sintonizar com espíritos mais elevados. Porque ele estava muito bem fisicamente, porque estava com a limitação, não estava com os excessos. Nós vamos ver nos livros de André Luiz, o Chico Xavier, dizer que na reunião mediúnica muitas vezes a pessoa não se preparou, tomou alcoólicos, usou cigarro, comeu demasiadamente, o corpo está em colapso quase, tentando digerir aquela mistura imensa, que a gente mistura um bocado de coisa que nem combinam bem, né? Dentro do estômago não consegue combinação, viu? E frituras e gorduras e excessos de coisas. E aí chega na reunião mediúnica, os espíritos têm dificuldade de trabalhar com a gente, porque a gente nem consegue doar fluidos de boa qualidade. Por quê? Porque a gente está sobrecarregado, né? Não é nem um ritual, nem uma regra absoluta, não. Vamos vir trabalhar, mesmo que você tenha comido uma feijoada, não é? Misturando com tudo que é tipo de comida americana, vai naqueles buffet que tem aqui, você come de tudo um pouco, milhares de coisas maravilhosas, todo tipo de sobremesa. Mesmo assim, vamos trabalhar. Mas o rendimento não vai ser o mesmo para os espíritos. Vai ser melhor do que a gente não ir. Que a gente é que precisa do tratamento também. Mas Jesus não tinha comida e a gente está morrendo por comer demais. A humanidade, boa parte dela, dos países envolvidos, está obesa. Estamos morrendo de comer demais. Enquanto tem crianças morrendo de fome. 25 mil crianças todos os dias, em média, morrem de fome e de desnutrição, de 0 a 5 anos, no nosso planeta, segundo as estatísticas. E a gente desperdiçando muito comida, destruindo o planeta, né? Nada de pensar na ecologia, porque nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que vamos voltar para cá. Vocês querem encontrar um mundo melhor quando vierem? Claro. Querem encontrar água potável, água que possa beber, tomar banho?
Pois em 2020 vai ter muito lugar que não vai ter mais. 2050, ninguém sabe o que vai acontecer. Um grande colapso, porque hoje já temos países onde tem pessoas usando canudos especiais que filtram a água e eles bebem da lama, porque não tem água potável. E a gente aqui destruindo tudo, desperdiçando. E vamos voltar para cá. Por causa do nosso consumismo. Porque o homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si, diz Santo Agostinho, quando encarnado ainda, nos dizia. Então a gente procura fora o que está dentro da gente, na verdade. E buscamos então nas coisas materiais algum tipo de satisfação, porque então nós temos um grande problema, todos nós. No livro A Gênese, Allan Kardec vai dizer que todas as origens os males da humanidade têm origem num único ponto. Quem sabe qual é esse único ponto que produz todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos? Quem sabe lá do livro A Gênese? O orgulho. Não é o orgulho. O orgulho é fruto dele. O orgulhismo também é fruto dele. Qual o sentimento, qual a coisa que produz todos os nossos problemas? Eu estou falando para os encarnados. Ambição. O ego. Ambição. A falta de amor. O ego, a falta de amor, não. Dependência. Não. O ódio. Também não. Medo. Não vai justificar. Medo. Uma alma se salvou. Pode pegar? O medo. Se vocês lerem no livro A Gênesis, vai falar que a maior fonte dos problemas da humanidade é o instinto de autoconservação da espécie. No instinto nós vamos ter, né, a alimentação, a sexualidade, o sono, mas vamos ter um instinto que é o medo, diz o Espírito São Isso é Lucas. vencido pelo conhecimento, porque você... Que o Espírito São Lucas nos orienta, que é o medo também, porque o medo vai produzir, por exemplo, o egoísmo. Como a gente já teve outras encarnações, onde a gente passou fome, passou frio, teve períodos de secas prolongadas, de inverno, de guerras, de carência, ou que fomos roubados, a gente aprende que a acumular, começa a comprar coisas, a ter coisas, a ter dinheiro, a juntar dinheiro para ter. É um instinto de autoconservação. E isso provoca o egoísmo, a avareza, né? Vamos ver também o orgulho, a gente querer parecer algo que nós não somos. Por quê? Porque nós morremos de medo da rejeição. Nós queremos ser bem-sucedidos financeiramente para que a nossa família, olha, o nosso filho é maravilhoso, aplauda. Nós queremos o amor das pessoas, nós morremos de medo de críticas. E aí nós temos o medo produzindo o egoísmo, a vaidade. Vamos ver que até a crueldade é produzida pelo medo. Vejam aqueles meninos de 13, 14 anos de idade lá em Fortaleza, minha terra natal. Tantas crianças matando. E com crueldade, às vezes, em alguns locais também. Por quê? Porque morrem de medo. Eles querem ser temidos. Eles querem que ninguém venha desafiá-los porque eles estão morrendo de medo. E por isso eles são cruéis, para que fiquem famosos pela sua crueldade. E para cometer os crimes tem que usar a bebida ou a droga para poder ter coragem de fazê-los, cometer aqueles atos. Então vejam o medo por trás daquilo também. O medo vai estar por trás da covardia, da conivência com o mal. Está lá a questão 932 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: por que tão comumente no mundo o mal é que predomina? E os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Aí o Espírito de São Lucas diz: Nazareno, os espíritos superiores foram bonzinhos na linguagem, porque eles deveriam ter dito era pela covardia dos bons, pela nossa conivência no mal, na nossa omissão, porque nós somos medrosos. Vamos fazer uma coisa diferente, o quê? Me declarar espírita para que as pessoas me critiquem? Aquele que não me confessar diante dos homens, testemunhar por mim, eu não confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E no dia 16 de agosto de 1886, o gigante da caridade, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, para cerca de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, declara-se espírita de público, o que foi um grande escândalo. 1886, a casa espírita eram apedrejadas, as pessoas caminhavam em procissões. O Código Penal de 1890 chegou a declarar o espiritismo como crime. E o Dr. Bezerra se levanta nas páginas do jornal O País
para dizer que ninguém poderia calar a caridade e que aquela regra era semelhante a um retorno à época medieval da Inquisição, e conseguem modificá-la. Mas vejam como é importante a gente ter coragem. Mas Nazareno, o pessoal vai dizer que isso é coisa do demônio. Aí você diz, olha, pelos frutos os conhecereis, meu amigo. Foi a regra que Jesus ensinou. Quais são os frutos da doutrina espírita? O perdão, a caridade, o amor, a humildade, a paciência, a benevolência, a indulgência, misericórdia. Tudo de bom. O fruto é bom. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus. Mas foi ele que ensinou isso. E a gente vai estudar a Bíblia e vai compreender. Eu tenho palestras sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, análise das críticas à doutrina espírita, que vão nos ajudar a esclarecer as pessoas também, para que elas possam compreender que a Bíblia de fato não condena o espiritismo, é que ela é mal interpretada. Então vamos ver como temos que ter coragem. E aí vamos ver também o que? O medo provocando até a inveja, pessoal. Por exemplo, aquela atriz jovem, bela, cabelo esvoaçante, a boca com os dentes brancos, alvinitentes, um corpo maravilhoso, né? Um marido espetacular, filhos, uma vida de popstar. A gente olha para ela e a gente fica com inveja. E para terminar de acabar com a gente, pessoal, ela é terrivelmente magra. Essa aí acaba com a gente, né? Aí o que a gente faz? A gente usa maledicência, começa a falar mal dela, porque ela é uma ameaça para a nossa autoestima, que ela brilha muito e a luz dela nos ofusca. Então a gente começa a falar mal da pessoa, fala mal do Divaldo, o Divaldo é isso, é aquilo. Por quê? Porque diminuindo ele um pouco, parece que a gente cresce um pouco mais. Então, o medo provocando até a maledicência. Aí vamos ver o medo provocar a crueldade, a covardia, vários outros problemas que a gente não vai ter tempo, não é o nosso objeto hoje. E aí vai provocar a avareza, e por isso essa vontade tão grande, essa compulsão de consumir, de comprar, de acumular e coisas. E esquecemos de confiar na providência divina. A providência divina existe, meus amigos. Mas Nazareno, como é que isso é verdade? Eu vivo pedindo, eu rezo de noite. Eu vi lá no Evangelho, até não acredito muito nisso não, porque Jesus disse, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, lhe será dado, quem bate, a porta lhe será aberta. Como é que eu vivo pedindo para ganhar numa Mega Sena e nem no jogo do bicho eu ganho? Por que Jesus falou isso? Por que a gente pedindo? A gente até, olha, eu prometo dar metade para o centro espírita. Quem nunca não fez essa negociata com Deus, não é? Acho que quase todos aqui já fizemos, né? E aí, então como é que vai ser? Então vejam, por que ele não nos dá? Por que, pessoal, que ele não nos dá? Que a gente pergunta, pede essas coisas. Não está lá, Jesus disse que pediu, obterei? Porque você pede errado. Muito bem. Exatamente isso. Nossos pedidos são infantis. São convenientes. E ele dá o que é bom. Exatamente. O problema é só mudar a palavra. É como uma criancinha. Tem uma criancinha aqui, não tem? Quantos anos ela tem? 4. Como é que ela chama? Luísa. Cadê a Luísa? Está fora? Ah, ela foi lá fora. Mas se a gente perguntar para a Luísa, nós somos um gênio da lâmpada, a lâmpada do Aladim. Escolha 3 desejos. Tudo que você pediu a gente vai fazer. 3 desejos. Vamos fazer a sua felicidade. Você pode perguntar. E o que ela vai pedir? Ela vai dizer, mamãe, nunca mais eu quero comer verduras, sopa nem cebola. Quero comer só chocolate, bombom e chiclete. Não é isso que eles vão dizer? Vão dizer. Segundo desejo, esse não. Vocês vão deixar? Não, não é porque vocês sabem o que é melhor para ela. Mas ela é infantil, não sabe o que está pedindo. Mamãe, não quero mais fazer dever de casa, nem nunca mais ir para a escola. Mas a gente vai obrigar, não vai? Eles vão reclamar, vão chorar. Mas a gente vai levar. Os espíritos vão nos trazer muitas vezes aqui para a reencarnação na Terra, muitas vezes sem a gente concordar, os espíritos que não têm muita lucidez, mas normalmente a gente programa a nossa encarnação. E o terceiro pedido, mamãe, nunca mais eu quero ter que tomar banho, quero só brincar. Lá no Ceará a gente não tem esse tipo de problema não, por quê? Porque as crianças gostam muito de água, né? E como a água lá faz muita falta, quando chega aquela festa. Lá pede o banho, né? Então vejam, como é importante a gente compreender que os nossos pedidos são infantis, porque nós estamos pedindo para o corpo e não para o espírito. Mas quando a gente pedir paciência, quando a gente pedir fé, quando a gente pedir resignação, quando a gente pedir coragem, quando a gente pedir boa vontade, quando a gente pedir assistência, inspiração para saber como proceder, os espíritos virão sempre nos auxiliar. Sempre. E até materialmente eles vão nos ajudar.
Materialmente é instalar, meus amigos. Allan Kardec vai perguntar ao Espírito da Verdade, quando ele está tendo notícia da sua missão, e aí ele vai perguntar se ele seria ajudado materialmente também, porque ele estava numa situação muito difícil, passou por muitas dificuldades, o codificador. E o Espírito de Verdade lhe diz: não te ajudar seria não amar-te, não te amar. E aí eles ajudaram também aquele. E eu sou testemunha disso, aliás, eu sou prova disso. Meus amigos, os Espíritos me passaram em 2 concursos difíceis no Brasil. Devo meu emprego à ajuda divina. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Só porque eu tinha começado a buscar o reino dos céus, os Espíritos disseram: não, vamos dar um emprego bom para ele não ter que reclamar e poder trabalhar no bem, que a gente gostou do trabalho dele. Vamos lá, esse cara está devendo muito, a gente tem que dar um jeito de melhorá-lo, dele se livrar dos muitos compromissos dele. Vamos ajudá-lo, vamos dar uma forcinha aqui. E deram 2 concursos, não foi um não, foram 2. Eu não estudei uma página, uma folha, uma linha eu não estudei. Ainda teve prova física, tinha que correr, tinha que pular, fazer salto, barra. E eu perdi 8 quilos inexplicavelmente até o dia da prova de física na Polícia Federal, onde nós trabalhamos hoje. Mas eu não ando armado não, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Mas vejam que coisa curiosa. Então existe a providência divina, existe. Está lá Bezerra de Menezes também, recebe uma carroça de alimentos sem nem ter pedido, quando já estavam completamente vazias suas dispensas. Então a providência divina bate até a sua porta quando ele estava lá no Rio de Janeiro estudando, sem ter recursos, o aluguel já é por vencer, eles têm nenhuma condição de financeira, e bate uma pessoa e vai pedir que ele ministre aulas de matemática. Ele não dava nem aula de matemática, mas era muito inteligente. E aí disse: olha, eu não costumo, mas você não, eu quero que o senhor me dê a aula, mesmo estou dizendo isso, eu quero que o senhor me dê a aula. E quero lhe pagar adiantado. Ele disse: não, mas não precisa. Ele disse: não, mas porque se eu não lhe pagar agora, eu vou gastar com outras bobagens. Aparece, paga a Bezerra de Menezes e fica de voltar para assistir às aulas. Ele vai, Bezerra de Menezes vai para a biblioteca ler o livro, estudar para poder dar as aulas, e ele não aparece no outro dia, nem no dia seguinte, nem nunca mais. E a quantia que ele trouxe era exata que ele precisava para quitar suas dívidas. Eurípides Barçanufo, do mesmo modo. Eurípides, nosso amigo, ele se encontrava na Sacramento, a sua cidade. Era professor do colégio do Liceu Sacramentano, e ele estava lá agora, se declarara espírita, depois da Sexta-feira da Paixão de 1904, muito tempo atrás. E ele, que era fundador e um dos diretores do colégio, vê todos os alunos saindo, os professores também, as pessoas dizendo: o professor está louco. E ele continua firme. E chegou a tarde, quando os móveis do colégio já são requistados, e até o prédio onde ele estava instalado estava sendo solicitado de volta, ele está chorando. Percebe aproximar-se um espírito de grande quilate, e ele pensa consigo: não pode ser verdade, isso deve ser uma mistificação, porque eu, no estado que eu me encontro, não posso estar em sintonia com os espíritos superiores. Mas o Espírito poderoso toma de sua mão, ele tinha mediunidade sonambúlica, mecânica, e escreve: não feche as portas da escola, apague da tabuleta o nome Colégio Liceu Sacramentano, porque ainda guarda resquícios da vaidade humana. Coloque em seu lugar o nome Colégio Allan Kardec. Institua um curso de astronomia e ministre o Evangelho de meu filho às quartas-feiras. E assina Maria, serva de Deus. Quando ele recobra a lucidez, vai imediatamente trocar a tableta, inaugura o colégio Allan Kardec, e em pouco tempo, sem nenhuma explicação, os alunos começam a voltar, os professores, num fenômeno inclusive de voz direta. Quando ele dava as aulas de espiritismo na
nas quartas-feiras, as pessoas que moravam na pequena cidade dizem que conseguiam ouvir a voz dele em toda parte. Os seus familiares que viam que eram médios de efeitos físicos faziam com que aquele som se propagasse. E até as crianças perguntavam: mãe, quem é que está falando tão alto? Nas suas casas longe do colégio. E as pessoas já se acostumadas diziam: é o espírita que está rezando. E as pessoas foram todas tocadas, muitas delas. E o colégio se tornou um exemplo de sucesso na educação em todo o Brasil, inclusive, recebendo visitas de toda parte. Então vejam que a providência divina existe, meus amigos. Agora ela vem para nos dar o que a gente mais necessita. E às vezes o que a gente está precisando é da amiga dor, do irmão sofrimento, para nos curar do nosso gigantesco orgulho. Eu fui ateu durante 12 anos, não acreditava em Deus. Precisei da amiga depressão para me fazer sofrer um pouco, para diminuir um pouquinho o meu orgulho gigantesco, a minha vaidade intelectual. Tenho que agradecer a ela. Se não fosse ela, eu estaria em muito más condições, teria me comprometido muito na atual existência. Eu não teria começado o trabalho no bem. E teria me suicidado se não tivesse conhecido a doutrina espírita. Depressão bipolar, uma situação muito difícil. E graças à doutrina dos Espíritos eu melhorei, meus amigos, de uma maneira fenomenal. É claro que aqui e ali a gente tem um pouco... Eu fico um pouco romântico, porque eu não fico mais depressivo, eu fico romântico. Eu descobri que é a mesma coisa, que é mais chique, né? É porque hoje o romantismo parece estar fora da moda, mas aqueles poetas do passado, os pintores, compositores, né, escultores, dramaturgos, eram tudo depressivos. E o pessoal achava que eles eram românticos e ninguém tinha nada contra. Então quando ali eu fico romântico, aí eu lembro que ele também é como se fosse uma rédea curta, um freio para me ajudar, e para me ajudar a ter conhecimento do sofrimento dos outros, também respeitar o sofrimento alheio e continuar ajudando. E aí uma vez fui consultar um centro espírita, e conversando com o presidente, que é um médium de grande capacidade, eu fui falar: doutor, tive uma recaída, eu estava muito bem, fiquei 4 anos sem tomar remédio, agora eu precisei voltar, fui até uma psiquiatra, porque eu queria ter mais boa vontade, mais força, mais energia para continuar fazendo bem, porque o amor que cobra a multidão de pecados. Se eu ficava todo encolhido, todo triste dentro de casa, não vou resolver minha vida, vou só agravar meus problemas. Eu quero ter energia. Fui no psiquiatra e fui também fazer o tratamento espiritual. E aí ele me disse: Nazareno, você teve esse grande alívio antes, né? Era o caso de uma amante que me levava durante o sono físico para regiões eróticas no mundo espiritual. Nós passávamos a noite fazendo sexo, onde ela sugava, vampirizava minhas energias, e eu acordava completamente desenergizado. Minha depressão era só de manhã, o que aliás me dava sentimento de culpa, achava que era preguiça. De tarde eu sempre estava melhor e de noite sempre estava ótimo. Mas era uma influência espiritual durante o sono físico. Depois da primeira reunião mediúnica de desobsessão, já passei a dormir sem problema. Eu só dormi com remédios, tinha insônia. Experimentei todos os tipos de remédios que vocês imaginaram para conseguir dormir. Às vezes a insônia pode, vamos sublinhar, pode ser um sintoma de obsessão espiritual. E aí, depois da primeira reunião, eu passei a dormir que nem uma criança. E quando o presidente me falou o que era, ele disse: Nazareno, o seu problema era esse aqui, era ser amante e tal. Eu disse: Monteiro, que coisa curiosa, porque eu normalmente não me lembro dos meus sonhos, mas quando lembro são sonhos eróticos. E a minha depressão é só de manhã. E depois do tratamento a melhora. Vejam que coisa curiosa, não faz sentido, não? Nazareno passava a noite namorando, acordava completamente sem energia. Tinha que descansar de dia. Tinha que descansar, né? Olha que coisa curiosa. E aí também nessa segunda vez, essa foi a segunda vez, quando eu tive essa recaída, o Espírito Samuel me disse: Nazareno, pela inspiração, não temos mediunidade ostensiva propriamente dita, ele disse: olha, é porque Deus é misericordiosamente bom. Se Ele tivesse mandado todos os seus inimigos de uma vez, você não dava conta. Vieram só alguns, depois você melhorou, você estava mais fortinho, manda mais uma parte da turma aí. Deixa eu ir. Aí você reencontrou com outros. Aí esse presidente dessa casa espírita lá em Brasília viu, ele disse: Nazareno, estou vendo você aqui, a romana, de vermelho. Você foi um pretor romano, você julgou pessoas, condenou muitas pessoas à tortura, a sofrimento, a torturas psicológicas e morais. A gente ficou louca, separou famílias, quando você era rico e quando você tinha poder.
E você tem um inimigo daquela época, eu estou vendo ele aqui, escreveu o Espírito. Eu rogo a Jesus que me permita que ele venha como meu filho, para que eu possa reparar todo o mal que eu lhe tenha feito. E ele possa esquecer de tudo, porque a reencarnação é a grande desobsessão que existe, pessoal. É a reencarnação. A gente esclarecer o espírito, orientar, tudo é bom, tudo é ótimo, ajuda. Mas para resolver mesmo assim os problemas, se a gente puder ter filhos, é uma maravilha. Os antigos obsessores vêm tudo como criancinhas. Maravilhosos, os pais ficam babando nos filhinhos. Vejam que antigamente o pessoal tinha 10, 20, 30 filhos, não é? Ninguém tinha depressão no passado, ninguém tinha síndrome de pânico. Os obsessores vinham tudo como filhinho. Dava um trabalho danado, mas resolvia o problema. Ficava tudo ali. Apressa-te para pagar o que deves, para que reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao ministro da justiça, esse te entregue ao oficial, esse te trancafiie na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhas pago o último centavo, o último ceitil. Então, vejam lá, está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz, a falar dos compromissos que a gente assume antes de reencarnar, e a gente chega aqui e a gente esquece. Não vou ter filho não, o quê? Dá muito trabalho, menino. Não, no máximo 2. Quem disse que não tem essa regra aqui, é só 2? Aí vamos ver casos de obsessão, espírito necessitado, sofrendo muito espiritual perto da gente. Eu tenho uma prima muito próxima e ela me disse: Neno, eu não tinha filhos, e um dia a minha mão começou a ficar atrofiada no trabalho. Eu fiz todos os exames de ultrassom, ressonância magnética, tudo, e não tinha jeito, eu ia me aposentar por invalidez. Fui até Fortaleza, ela católica, tinha um médium de cura, entre aspas, né, médium de efeitos físicos, porque nem todos os casos são curados, porque depende, às vezes a doença é para o nosso próprio bem. E aí ela vai e o médium diz para ela: a senhora não tem nenhum problema na sua mão. Ela nem tinha dito o que era a história. O seu problema é que a senhora tem um filho aí, está um menino do seu lado, precisando muito reencarnar, a senhora não deixa. Ela disse: né, no dia que eu engravidei, fiquei completamente curada da mão. Então vejam que coisa curiosa, né? O nosso materialismo, o nosso apego, não quer, o corpo, a mulher vai ficar, o corpo vai transformar um pouco. Não posso, tem que ficar bonita, tome botox, tome cirurgia plástica. Então podemos usar cirurgia plástica, botar peruca, não tem nenhum problema, pessoal. Eu posso precisando já, né? Mas não podemos errar pretexto de não querer ter trabalho, porque eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha, diz Jesus. E é pelas obras que a gente reconhece o outro, né? O Filho do Homem foi justificado por suas obras, pelo seu trabalho. A fé sem obras é morta, diz Jesus no Tiago, não é? Então a gente vai receber como filhos muitos espíritos amigos, queridos, que estão precisando, às vezes, parentes nossos, necessitando reencarnar, que estão no mundo espiritual, às vezes sofrendo. E a gente vai ter a oportunidade de ajudá-los aqui, reencontrar, que vão nos ajudar, inclusive, a criar os outros. Tem lá no Missionários da Luz o caso de uma senhora que reencarna e 2 filhas vêm para ajudá-la a cuidar dos 2 outros que são problemáticos. Que coisa curiosa, né? Mas é o materialismo, o apego. Não quero ter trabalho, não quero gastar dinheiro. O problema é que a gente quer que o nosso filho estude na melhor escola da Flórida. Por que não pode estudar em escola particular? A minha esposa estuda em escola particular toda a vida e é analista de sistemas. Escola pública? Desculpe, escola pública. Então a gente pode ajudar. É melhor o quê? Ter 2 filhos estudando em escola particular ou ter 10 estudando na escola pública? Eu prefiro 10 na escola pública. Ajudar a reencarnação. Ajudar a reencarnação, pessoal. Eu queria 13 filhos. Queria 13. Ela não topou. Ela não topou. Mas eu disse: olha, menos de 4 eu não caso. E como ela estava empolgada, né? Estava iludida, achando que era uma coisa boa, casar com um cearense, ela acabou topando. Mas vejam, Raul Teixeira disse, ele teve uma noiva chamada Pingo, ele disse a ela: olha, eu não fico noivo com você, mas eu quero ter 12 filhos. Ela topou. Mas quando a vida dele começou a ter mudado muitas palestras, ele chegou um dia com as malas, José Raul Teixeira. E aí ela disse: ou o Espiritismo, ou eu. E ele: muito bem, pegou as malas, o Espiritismo. Hoje eu tenho uma de filho.
E eu tenho muitos filhos que ele ajuda lá na instituição. O Divaldo, quantos filhos tem? O Divaldo tem 600 filhos. Ele sempre disse que se tivesse filhos, queria ter uma família muito grande. Mais de todos. E ele tem 600 filhos adotivos, fora os 4.000 e tantos que tem lá. Gestantes, idosos, pessoas que são amparadas lá na Mansão do Caminho. E ele sofreu durante 27 anos de obsessão espiritual, Divaldo. Não foi? Você não conhece a história do Máscara de Ferro? É um espírito que se apresentava com ele, com a máscara, não se identificava, e ele via, e sofreu o assédio desse espírito durante 27 anos, com o trabalho doutrinário que ele tem, com conhecimento, com mediunidade, com ação social, e nada resolvia. Com desobsessão, não resolvia. Como foi que resolveu? Uma madrugada, está lá uma caixinha de sapato e um bebezinho, uma negrinha, quase à morte. Quando ele recebe aquela criança no seu instituto, na sua instituição, e mesmo sem poder, sem condições, o espírito Máscara de Ferro está ali e começa a chorar. Mas Divaldo, hoje você me venceu. A partir de hoje eu não posso mais me perseguir, Divaldo, porque esta bebezinha que você está recebendo é minha mãezinha querida, de uma encarnação passada. E se torna um protetor de Divaldo Pereira Franco. Olha aí o amor, a adoção, né? Então, se a gente não pode ter filhos, vamos adotar. Não, mas eu não posso adotar, meu marido não permite, então vamos adotar emocionalmente e financeiramente uma criança num abrigo, nem que seja no Brasil, se aqui não precisar, a gente ajudar, dar os estudos, visitar uma vez por mês, levar um pedaço de bolo, um brinquedo de R$1,99. Não, mas nem isso eu posso fazer. Pois então, adote as pessoas na casa espírita, aqueles que vêm sofrendo, adote aqueles que estão necessitando de esclarecimento, de ajuda, adote, né, os espíritos na reunião mediúnica, vai trabalhar como médium, ame, porque o amor, meus amigos, é que cobra a multidão de pecados. Então vejam que a melhor desobsessão que existe é a reencarnação, porque é o perdão de Deus para a humanidade, é o esquecimento completo, praticamente, né? Algumas crianças vão lembrar de vidas passadas, mas normalmente a gente esquece tudo. E é uma maravilha para a gente. Então a riqueza é uma prova difícil. E quando a gente é sempre pobre, até que está tudo bem. Mas quando a gente já teve uma condição boa, como aqui nos Estados Unidos, muita gente... Eu conheci pessoas aqui que tinham 32 funcionários. Hoje estão trabalhando como funcionários de uma empresa pequenininha. Tiveram que vender tudo que tinham não sei quantos carros, motocicletas, tiveram que vender, porque não tinham mais condição de ficar. E não conseguem nem vender, porque não tem quem está comprando, o preço lá embaixo. Então, a gente que já teve uma condição boa, ficar numa condição mais baixa, é muito difícil, as contas apertam. Mas é muito bom também, pessoal, porque na hora que a gente aperta o cinto, que a gente aprende a viver com menos... Quando passar a crise, a gente vai ter o quê? O que aumentar de renda vai estar sobrando, a gente vai poder guardar, ter poupança, vamos poder investir em alguma coisa, montar um negócio se necessário. Então, a crise nos faz tirar a gordura, queimar a gordura. Está todo mundo querendo emagrecer, queimar a gordura? Não, agora é o momento. Então, aprender a ser mais ecológico, gastar menos, destruir menos o planeta. Não é verdade? Então, vejam, a crise tem seu lado bom. Crise é sinal de oportunidade, é o mesmo ideograma. A grama da China, dos chineses, a crise significa também oportunidade de crescimento e evolução. Então vejam que nós não precisamos, e quando nos lembramos de Jesus, vamos ver que o Espiritismo também prega o desapego. Não que o Espiritismo seja contra a riqueza, não é. Vamos compreender a riqueza como uma prova difícil, porque ela exacerba o nosso orgulho, exacerba o nosso egoísmo. Muitas vezes é mais fácil a gente cair, não lembra eu, pretor rico e poderoso? Foi terrível para mim. Quando eu vejo pessoas pobres, humildes, eu digo, meu Deus, graças a Deus, estão protegidos. Que a riqueza, a pobreza, a juventude, a beleza, a inteligência são provas difíceis. Emmanuel diz que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Que se deixar a gente apronta, pessoal. Então às vezes a gente vem com uma armadura, a condição social, às vezes, né, vem feinho, mas é proteção, né? A pessoa nascer com a cabeça desse tamanho, baixinho, barrigudo, é proteção, porque se fosse bonito, que nem o padre Fábio de Mello, né?
Ave Maria, ia se perder. Ia fazer outras pessoas se perderem. Ia comprometer a sua missão. Então Chico Xavier bem feinho, moreno, estrábico, não é? Cabelo ruim e pouco. Vamos ver Madre Teresa de Calcutá, feinha, meus amigos. Chico Francisco de Assis, que era feio de doer. É verdade. Até que um dia perguntou, Frei Maceu estanca com os companheiros e perguntou: mas por que a ti, Francisco? Porque todos desejam ver-te, todos desejam seguir-te, todos desejam estar contigo. Por que ti? Porque tu não és belo, tu não és rico, não és nobre, tu não és um homem de ciência. Por que todos desejam estar contigo, Francisco? Ele medita e diz: porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais vil, servo mais inútil, e me utilizam para confundir a riqueza, a força e a beleza, para que o homem saiba que toda virtude vem de Deus e não da criatura. Então aí vem nos ensinar o desapego. Aliás, todos os missionários de Jesus vêm nos ensinar o desapego, e o próprio mestre também. A gente reclama que não tem um carro, ele andava a pé. A gente reclama que não tem uma casa, ou então que a gente paga aluguel. E a gente esquece que ele, o Filho excelente, dizia: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde possa recostar a cabeça. E era feliz. E a gente tem um apartamento tão bacana, uma casa chique aqui nos Estados Unidos, e estamos infelizes, depressivos, angustiados, obsediados, bombardeados pela TV, pelos noticiários, pelos jornais, pela revista. Comprem, né? E sofremos com os outros. Então é uma questão de comparação. A felicidade do ponto de vista material, os pesquisadores dizem, os psicólogos, tudo, que é na verdade uma questão de comparação. Quem estiver, por exemplo, lá na África, num país muito pobre, e que tem uma bicicleta, está arrasando, porque os outros não têm, estão brincando com os ossos, de animais, com garrafa PET. Então é muita questão do nosso vizinho, da nossa família, que a gente se compara. E a gente sofre porque a gente tem medo de ser rejeitado. Nazareno, qual o remédio para esse tal de medo? Qual é o melhor remédio para o medo, pessoal? Quem sabe, me ajude, por favor. Fé em Deus. Hã? Fé em Deus. Você é uma anja, Angélica. É verdade. A fé. A fé é o melhor remédio para o medo. Com fé a gente vai ter coragem, vai ter confiança na providência divina, a gente vai suportar as atribulações, vamos suportar com paciência, com resignação, com coragem. Porque o Espiritismo é uma doutrina de resignação dinâmica, não é de acomodação, mas de resignação, que é diferente. E como é que a gente faz para aumentar a fé, pessoal? Como é que a gente faz para aumentar a fé? Conhecimento. Com o estudo das obras de Allan Kardec. Com estudo, com conhecimento. Qual dia do estudo aqui, Etienne? Nós temos duas quartas-feiras no mês. Quartas-feiras, vamos fazer o estudo, pessoal, um estudo em grupos. Não sei se pode tirar dúvida. É diferente de ficar aqui um cearense, tendo que aguentar um cearense falar uma hora, não, é que vocês vão ter a oportunidade de estudar, tirar suas dúvidas, ficar amigos, reunir como se fosse uma turma de faculdade. É uma maravilha o estudo. Então vamos ver em vários momentos Jesus ensinando a renúncia, o desapego. Então a riqueza não é um mal, os Espíritos vão nos dizer que é uma prova. E nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo também, aliás no Novo Testamento, a explicação da utilidade providencial da fortuna lá no Evangelho e no Evangelho segundo o Espiritismo. E na mensagem de Jesus fica fácil a gente compreender. Vejam que chega o mancebo rico e diz: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E ele reclama: bom, porque me chamas de bom? Bom só Deus. Mas mestre, dizei o bem, porque eu o sou. Observai os mandamentos. E quais são eles? Aí Jesus responde: os mandamentos. Aí o jovem diz: olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Faze isto e viverás. Pessoal, se a gente cumprir os 10 mandamentos, está ótimo. Porque eu tenho lá o primeiro, lá, amar a Deus sobre todas as coisas, a próxima a si mesmo, e aí vai ter caridade, vai ter uma série de coisas, perdão e assim por diante. Se fizer 10, está ótimo. Porque o Espiritismo vai mostrar que a natureza não dá saltos. Jesus não pede para a gente virar anjo, não para virar santo, não, para poder ser salvo, não. Mostra que é uma evolução. E aí a gente faz. Agora ele vai acrescentar o segundo estágio agora. Qual é o segundo estágio? Mas se quiserdes ser perfeito, vai, vende tudo que tens, distribui dos pobres e segue-me. Ele elogia a riqueza de Zaqueu, ajudando, empregando pessoas e tudo. E ele diz: bem-aventurados, tu és
Zaqueu, porque a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. Então vejam que o dinheiro não é problema, mas ele é uma prova difícil. E para nós concluirmos nossa primeira parte, vamos colocar agora as últimas colocações sobre desapego. Sobre a questão de que, por exemplo, Jesus também, eu acho que é melhor fazer o break logo, não é? O pessoal está com fome, tem um caso de comida gostosa, vamos fazer o break logo, mas vamos ter uma série de outros exemplos agora de Jesus e de outros, e vamos trabalhar melhor essa questão do materialismo, do desapego, das crises financeiras e como inclusive enfrentar cobranças, devedores. Eu vou falar inclusive para os brasileiros, para que a gente grave nessa palestra, questão inclusive algumas dicas de quem é advogado, como eu já fui, e como é que a gente deve proceder na questão de lidar também com a questão financeira, tá joia? Então aquele que quiser, aquele que perseverar até o fim, será salvo do medo, né, das dívidas, das coisas, tá certo? Antes a gente quer dar um recado, e o Etienne também quer dar um recado para vocês. Eu quero, antes de vocês saírem para o intervalo, a gente dar um recadinho, tá joia? Aguarde um pouquinho. Meus amigos, nessa segunda parte, depois desse lanche tão gostoso, desse momento fraterno, de estarmos com nossos irmãos tão queridos, de ideal, claro que às vezes a gente exagera, come demais, não é? Acho que foi o meu caso. Porque Sandra Borba, a presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, da atualidade, ela diz que o espírita come muito porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Então o espírita chega na mesa, ele espia e prova. Espia mais um pouquinho, prova de novo. É um monte de provas e expiações, né? Ela faz um trocadilho com expiações com X, né? Expiação com S. Edivaldo diz que a gente, espírita, normalmente não fuma, normalmente não bebe, mas come, né? A gente desconta às vezes na comida que não apronta em outras áreas. E certo expositor me disse certa vez que estava fazendo uma palestra e todo empolgado, falando do Evangelho de Jesus, e ia ter um intervalo para o almoço, vai ter um almoço beneficente e todo mundo de olho no almoço, né? E ele falando, quando ele... Vejam o nosso condicionamento, como é que está. Quando ele terminou a exposição, o presidente da casa que estava na mesa disse: nós estamos aqui, queremos agradecer as palavras do nosso irmão, mas vamos agora para o que interessa. Que era o almoço, imagina. Era o almoço que ia acontecer em seguida. Vejam como nós estamos, né? Então, quantas vezes a gente também está sendo guiado pelos excessos da comida, que é também, segundo a igreja medieval, né, um dos pecados capitais também a gente comer demais, né? Então, aliás, eu não sei se é pecado capital, agora é pecado capital, é pecado capital, é verdade. Então, pessoal, veja então como estamos presos. Quando a gente desencarnar, que chegar do outro lado, será que vai ter esses cookies, esses chocolates, essas coisas maravilhosas aqui da América, né? Essas pais, será que vai ter essas tortas? Não. A gente tem que também se preparando para chegar do lado de lá, né? Sem ter talvez estas mesmas coisas que nos estimulam, às vezes superestimulam os sentidos, os excessos de temperos, alguma coisa assim. A gente está começando a ficar tão viciado que a gente não sente nem mais tanto prazer em comer uma fruta, porque a gente já está acostumado tanto com os temperos, com os açúcares, com tudo, que de repente até a nossa sensação gustativa pode estar um pouquinho alterada. Isso não é uma teoria espírita, não, estou apenas colocando aí a forma de acréscimo para vocês saberem que tem essas condições também. A gente precisa cuidar do corpo e cuidar do espírito, né? Emmanuel diz que a gente deve cuidar do corpo como se nós fôssemos viver 300 anos e cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Então tenhamos esta consciência da importância do trabalho no bem e da temperança de uma nova vida. Então, nesta segunda parte, nós vamos falar sobre como lidar com a questão das dívidas, por exemplo. No momento em que temos uma crise, que muitas vezes não fomos previdentes. Não, Nazaré, mas Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele falou isso para a gente não se inquietar, para a gente não se preocupar. Ele não disse para a gente ser imprevidente, para a gente ser irresponsável, não. É diferente. Pediu para a gente não ficar ansioso com o dia de amanhã. Mas, claro, é o quê? É importante a gente ter uma reserva, é importante a gente gastar de acordo com as nossas capacidades e não mais. Tem gente que vive num padrão maior, porque precisa provar para os amigos, para os companheiros,
que é bem-sucedido, o que é querido. Nós não vamos ser queridos por conta disso não, pessoal. O amor verdadeiro não vai estar nessas coisas. Nós vamos ver muitos casais, inclusive, entrando em problemas conjugais por conta de recursos financeiros hoje na América também, na Europa. Até crianças, jovens, se suicidando. Porque tinham todo aquele luxo, aqueles brinquedos, seus mimos, poucas crianças, um filho só, extremamente mimado, que os pais não souberam dizer sim, sim, não, não. Porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno, como nos disse Jesus. Como nunca disseram não ao filho e o mundo vai lhe dizer não, eles vão ficar extremamente frustrados, e a frustração pode levar até ao suicídio, à depressão. Então vejam como nós estamos conduzindo as coisas, e como esta questão é muito séria. O suicídio, meus amigos, os Espíritos nos dizer que é uma prova muito difícil. Claro que nenhuma desencarnação é igual a outra, vai depender muito das nossas conquistas anteriores, dos motivos. Se a gente está se suicidando por uma depressão muito grave, por exemplo, e não conseguiu superar, é diferente, mas o suicídio é sempre uma decepção, vai dizer o Livro dos Espíritos. A pessoa não resolve seu problema e agrava. E aí muitas vezes até a pessoa pode ficar mutilada, porque quando a gente ataca o nosso perispírito antes do momento da desencarnação, a gente provoca lesões nele, que podem inclusive continuar na outra vida. Então é como Jesus diz, né? Se tua mão é motivo de escândalo, arranca tua mão e lança longe de ti, porque é preferível entrar no reino, entrar na vida sem uma mão, do que perder todo o espírito na geena. Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o longe de ti. Ou seja, mostrando que até quando a gente faz, e por isso vamos ver em alguns casos de reencarnação, como aquele do Discovery Channel, quando tem vários casos de crianças que lembram de vidas passadas, tem o caso do menino Ian, de apenas 6 anos, que teve 5 cirurgias de coração. E ele se recorda, um ano antes o avô dele tinha morrido. Ele nasce um ano depois, um caso muito curto de uma reencarnação para outra. Também dizem que a pesquisa do Dr. Hernani Guimarães Andrade, do Dr. Ian Tucker, Jim Tucker, que inclusive esteve aqui no Brasil, aliás, lá no Brasil, para fazer um seminário sobre pedagogia e espiritismo, e deu uma entrevista no Fantástico, inclusive, e que ele está continuando o trabalho do Ian Stevenson, e mostrando como é aquele caso. Tem um documentário do Discovery Channel chamado Past Lives, Stories of Reincarnation. Reencarnação é o título em português, História de Vidas Passadas. E aí ele vai mostrar o caso de uma criança que lembra de ter sido o próprio avô, fala com a mãe, sabe o nome até dos gatos que ele tinha, inclusive apelidos que só ele conhecia, e fala que, olha, quando eu era seu pai, você não me batia. Porque ela ameaça, dar umas palmadas nele. E aí ele conta e lembra, e sabe quem é, sabe os detalhes, e ele tem o mesmo problema no coração, no mesmo lugar onde o seu avô levou um tiro numa loja Radio Shack aqui nos Estados Unidos, com um policial, Radio Shack, um tiro no coração. No mesmo lugar ele tem um problema na válvula do coração, porque são crianças que têm marcas de nascença. Então vejam como a questão do apego até o corpo, e a gente às vezes judia do corpo, porque a gente acha que a gente não tem tempo, e tempo é uma questão de prioridade. Vejam que Jesus, que é o nosso modelo, nunca estava estressado, ansioso. Só tinha 3 anos para deixar sua mensagem, só precisou disso. Estava cercado de 12 homens atrapalhadinhos. E a gente não vê Jesus correndo, desesperado, sem carro, sem ar-condicionado, sem nada, sem protetor solar, nada. E Ele vai nos dar um exemplo de serenidade. E é nosso exemplo. Então, como é que a gente tem que ser sereno, andar devagar, correr muito no carro? A gente está colocando a nossa vida em risco. É suicídio indireto. Então, nós podemos assassinar outra pessoa, homicídio. E aqui as leis são muito severas também. Então, temos que cuidar do corpo também, claro. Cadê a atividade física que a gente não faz mais? E o excesso de comida e tudo? Não, pessoal. Nazareno, como é que a gente faz para produzir mais? Pessoal, se as obras são importantes, não é? Porque a cada um será dado segundo suas obras, não é isso que Jesus diz? Como é que a gente faz para produzir mais? É se a gente tiver disciplina.
Não é disciplina só de horário, não. É disciplina, são várias, né? Nós temos a disciplina do pensar, vigiai os vossos pensamentos, né, pessoal? Não é para vigiar o vizinho, não, o chefe, não, nem o empregado, não, vigiar os vossos pensamentos. O marido até que de vez em quando precisa vigiar mesmo, né? Vigiar os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. A segunda disciplina é a disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. E a terceira disciplina é do fazer. Fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que você fizesse. Essas são as mais importantes. Mas se você tiver horários certos, sai 15 minutos antes do local, para o local, tiver uma coisa organizada, for uma pessoa centrada, você vai ter muito mais qualidade de vida. Você não vai ficar ansioso, estressado. Se fizer pouca coisa, mas pouca coisa bem feita, você vai ficar mais tranquilo. Mas a gente quer fazer coisa demais. Por quê? Porque o nosso orgulho. Ah, não, eu quero ser o grande palestrante, quero dar palestra em todos os Estados Unidos da América. Orgulho nosso. E a gente vai sofrer. Aí vai estar com gastrite, com vários problemas, esofagite e outros ites aí que vai ter bastante. Então é o quê? É o apego ao resultado, apego ao corpo. E a gente tem que ter um certo cuidado com o nosso corpo. Então a atividade física, a alimentação saudável, leve, não exagerar. Vamos comer aquelas coisinhas gostosas, mas em umas quantidades menores. Não vamos comer no mesmo intervalo, assim. Dentro de 2 horas a gente botar muitas calorias que o corpo não tem como queimar, ele vai armazenar. Vamos comer várias vezes durante o dia. Então, dicas que os médicos, né, e pesquisadores nos trazem. Então, a gente ter esse cuidado com o corpo. E dizem que Francisco de Assis, ele era muito rigoroso com o seu corpo. Ele era um mestre da disciplina. Jejuava muito, orava muito, mas jamais impunha a sua disciplina para os outros. A disciplina era para ele. Mas ele até exagerava. E quando ele estava muito doente, ele sofreu muito. Ele já estava cego, tinha seus olhos queimados para tratar uma doença. Ficou cego nos últimos anos da vida. E ele estava capinando o jardim, tateando com as mãos as plantas das ervas daninhas. E aí disse que Frei Leão, que era seu confessor, e disse: Pai Francisco, eu conheço um homem que tem um jumentinho. O jumentinho está doente, está cansado, está muito sofrido. E o homem coloca ele para trabalhar como se fosse um jumento jovem, saudável. E ele está muito doente. Mas Frei Leão, e ele exporei o jumento, exporei-a de sangrar. Oh, Frei Leão, quem é este homem? Traga-o aqui para que eu admoeste, para que eu converse com ele. Sois vós, meu Pai. Sois vós. Vosso corpo é vosso jumentinho. Ele está doente, está fraco. E ainda assim, o Senhor continua a exigir tanto dele. Diz que naquela hora ele se ajoelha, abre os grandes olhos cegos e diz: perdoe-me, meu suave jumentinho. Não era por mal que eu fazia. Perdoe-me. E vai criar o cântico ao irmão jumento, louvando todas as criaturas. Oh, meus amigos, como é que está o nosso jumentinho? Nós temos tratado bem dele. Então as ansiedades, o estresse, a preocupação com o dia de amanhã, o apego ao futuro com as preocupações, ou o apego ao passado também, porque o trabalhador que lança a mão da charrua e não deixa o passado passar, não é digno do reino de Deus. Tem que deixar o passado, desapegar do passado, dos ressentimentos, dos remorsos, das mágoas. Vamos largar tudo isso. Também isso é desapego. Desapego das pessoas, porque eles irão retornar ao mundo espiritual, porque lá é a nossa verdadeira pátria. Quando a gente desencarna aqui, os espíritos dizem que a gente deve ficar feliz, porque a pessoa desencarnou logo, é como se ela tivesse sido libertada da prisão, não precisou ficar tanto tempo na prisão, vai poder retornar para o mundo espiritual. A gente deve ficar feliz, claro, com saudade, mas não com rebeldia às leis de Deus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem essa compreensão de que até os outros não nos pertencem, são passageiros, são companheiros de jornada, irmãos, amigos. Não são nossos, meu filho, minha mãe, não, são nossos. Minha mãe é católica, mas ela viu a minha avó lhe aparecer. Ela, a minha tia e a secretária de casa, na mesma noite, escutaram o caminhar dela, o seu chinelo característico. Minha mãe viu, minha avó lhe apareceu em luz,
E ela estava com um semblante repreendedor, porque minha mãe não aceitava como é que Deus havia deixado sua mãezinha querida, que era muito boa e católica, desencarnar. E ela percebe que sua mãe lhe pede para ela se resignar, que ela estava agindo errado, que devia confiar na vontade de Deus. Veja que coisa curiosa, não? E ela me contou isso, ela disse que viu, ela me falou isso, sabe, que minha mãe jamais me mentiria. E minha tia também, não, nem a secretária. E eu era ateu, e isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro, meus amigos. Não adiantou de nada, eu continuei do mesmo modo. Então eu precisei da minha depressão, da minha crise, para nos salvar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa supervalorização de nós mesmos, que é o egoísmo, que é o vício mais radical, é a questão 913 do Livro dos Espíritos. É o vício mais enraizado. O nosso ego é muito forte, poderoso. Nós não queremos deixar o nosso self, o Deus interno. Vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Está lá no Salmo 82, Jesus repetiu uma parte dele no versículo 6. Então nós somos deuses. Aliás, um expositor muito querido diz que nós somos super-homens. E eu sempre adorei o Superman. Quando criança desejava voar, ter uma capa, ser indestrutível. E ele ainda nos deu uma ótima notícia. Além disso, ele disse: olha, nós somos super-homens e sem criptonita. Então nós somos, nossos espíritos são indestrutíveis, são imortais. Se a gente morrer de fome, não tem nenhum problema. Pelo contrário, vai ter um desapego, vai ter que ficar mais fácil para desencarnar, para chegar do lado espiritual. Então vejam que doenças longas são para o nosso próprio bem, inclusive. A gente ficar ali, vai perdendo as forças vitais, vai ficando magrinho, vai ficando num leito, repousando, vai se desapegando da vida, a família vai se conformando. Às vezes a família não prende, né? Com nossos fluidos, a gente prende. Aí é por isso que existe a melhora da morte. Os médicos conhecem esse fenômeno. Sabe que de repente a pessoa, lá, o paciente terminal, de repente tem uma melhora. Aí a família que estava lá 7 dias lá junto no hospital, segurando a pessoa com seus pensamentos, impedindo a desencarnação. E já era o momento. Aí todo mundo, ele melhorou, ele melhora, o paciente melhora. Fica bom, vai ter alta no outro dia. Aí vamos para casa descansar. Quando o povo vai descansar, os espíritos chegam lá e cortam os últimos laços que faltaram. Desatam, né? Desatar os laços. Olha que coisa curiosa. O nosso apego fazendo o nosso ente querido sofrer na hora da desencarnação. E os espíritos são 1000 vezes mais impressionáveis do que nós, diz o livro do Céu e Inferno. Então o sofrimento que eles experimentam lá é 1000 vezes maior do que o que da Terra. O remorso, o sentimento de culpa é muito maior. E a gente pode concluir também que a felicidade é 1000 vezes maior também. A gente não consegue compreender porque a gente sempre estagiou nesses estágios menos felizes. No mundo espiritual, algumas colônias boas, mas muitos em locais de menos felicidade. Então a gente nem sabe como é que é, mas à medida que o espírito evolui, ele vai gozando de uma felicidade que a gente não está inacessível ainda para a gente. Tão maravilhosa que é as bem-aventuranças que Jesus nos diz. Então ele vem falar há 2000 anos, meus amigos. Mas eu não tenho tempo. A doutrina espírita, tempo é questão de prioridade. Quer ver quando a pessoa arruma uma namorada ou um namorado, não arruma tempo para ele? Claro. E o Espírito São Miguel Nazareno, vocês deveriam amar a doutrina espírita, ela deveria ser a namoradinha de vocês. Nos dedicar um pouquinho mais. Não precisa fazer muito. Um pouquinho mais só. Uma vez por semana, uma vez por mês. Porque o trabalho é terapia para nós, porque mente vazia é a oficina do mal. Os dois empregados, vamos trabalhar. Mas e as dívidas? Tem um cobrador. Pessoal, quem realmente tem que ficar preocupado é o cobrador, se vai receber ou não vai. O devedor vai ficar assim, claro, vai fazer tudo para pagar. Mas quem tem que ficar preocupado é o cobrador. É verdade, isso é verdade. Porque quem vende, pessoal, assume um risco, né? Dá umas dicas aqui de advocacia para vocês. Deixa o espiritismo um pouquinho de lado. Dá umas dicas para vocês. Quando o vendedor vende, ele tem uma questão dos riscos. Ele tem um grande lucro, para quê? Para que um percentual que não vai pagar, que já está até previsto na contabilidade, lá um percentual, na provisão para os devedores duvidosos, que ele vai poder, inclusive, abater do imposto de renda. Então, quantos desses bancos aí também, quando eles
tiveram lucros imensos e aí não aconteceu nada. Então eu já quebrei. Minha família teve uma empresa em uma cidade e perdemos tudo que nós tínhamos, vendemos tudo, ficamos vendendo e botando dinheiro na empresa e nada, e ao ponto de que a gente não conseguia sustentar mais, e eu só não me suicidei porque eu estava com o Evangelho segundo o Espiritismo. Senão não teria suportado isso. Foram 3 anos de ameaças, inclusive, de credores, de perseguição, de muito sofrimento, de você não ver a luz no final. Como a gente comprava a prazo e vendia à vista, era que nem bicicleta, não podia parar, se parar, se caía. Tinha aquela bola de neve andando atrás da gente, imensa. Todo dia que tinha que vender, não podia nem fechar as portas, porque se fechasse ia ser uma coisa imensa. E não tinha mais nada a fazer, só sabia fazer aquilo. E aí, chegou um dia que não tinha mais dinheiro, começamos a comprar à vista, não pudemos mais comprar, fechamos a porta. Foi a melhor coisa que aconteceu, foi quebrar, parar mesmo. Porque enquanto tinha dinheiro, a gente ia vendendo as coisas, vendendo nosso patrimônio, todinho da família, vendendo tudo. E aí, naquele momento, pronto, aí os credores viram que a gente não tem culpa de quebrar, não sei que você já está fraudando os outros. Mas aconteceu, foi uma inevitabilidade, uma coisa difícil, um planejamento. E os outros que estão vendendo assumiram aquele risco. Então, aí os credores, quando viram que a gente não tinha como pagar, pararam de perturbar. Não foram nem mais atrás da gente fazer confusão de nada. Porque viram que não, porque eles quebraram, pararam mesmo, não tem jeito. Viram que a gente se esforçou, que a gente vendeu várias coisas, fizemos de tudo. Então vejam como é interessante compreender esse ponto de vista também. Que é claro que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos honrar os nossos compromissos sempre que possível, mas tem momento que ele não vai conseguir. E quem vendeu já deve estar preparado para não receber também uma parte. Então isso faz parte da vida dos negócios, do risco e também da nossa vida. Então não vamos sofrer, não vamos querer nos suicidar, né? Porque a nossa honra, não há problema com a nossa honra. Se fizeram isso com o ramo verde, que não farão com o galho seco, que somos nós, não. Ah, não, Zarena, mas eu vou ficar muito humilhado, a pessoa vai ficar falando mal de mim. Pessoal, a gente esquece que fizeram Chico Xavier, que era todo amor, toda bondade, toda renúncia. Com apenas 5 anos de idade, Chico foi obrigado a lamber feridas da perna do menino Moacir na casa da sua madrinha Rita de Cássia. Fizeram Chico lamber feridas, mas a gente não pode fazer nada. Não, ninguém pode nem falar mal da gente, dizer o mais. Aliás, se criticar a gente na casa espírita, a gente abandona tudo na mesma hora o trabalho, que é nosso tratamento. Os trabalhadores somos os mais necessitados do trabalho na casa espírita. A gente pensa que está fazendo favor para os outros. Aí aquele presidente de casa espírita também diz: Nazareno, você tem que agradecer essa sua depressão, esse seu romantismo leve aí, porque se você não tivesse começado a trabalhar no bem, hoje você estava internado no hospital psiquiátrico. Você recebe muita proteção, você devia agradecer a Deus. Olha, a gente já se achando vítima do mundo. Meus amigos, Deus é soberanamente justo e bom. E por isso Raul Teixeira diz que na terra há injustos, sim, há pessoas injustas, mas não existem injustiçados. Não existem inocentes pagando o que não devem, não. Ou então estão em missão ali, como Jesus, né? Sofreu só como missão, para nos dar o exemplo. Porque ele pediu para a gente segui-lo. Ele veio nos dar o exemplo, ele não veio aqui para ter o trono dos reis, nem a fama, a glória, não. Ele herdou o pior, no ponto de vista material. Renunciou a ter filhos, a ter uma esposa, a ter filhinhos para abraçá-lo, por amor à humanidade. Renunciou a seus amigos que o traíram, e ele não se revoltou, não se ofendeu, voltou para falar com eles como se nada houvesse acontecido. Até Pedro, que ele confiara o seu rebanho, abandona, nega 3 vezes, apesar de ser advertido por Jesus, e ele não reclama. Ele vai também renunciar até as roupas. A gente reclama das roupas, e até as suas vestes foram tiradas, e deitaram sorte entre os soldados romanos para ver quem ficava com elas. E ele deixa o mundo quase que sem roupa. Ele, em vez de ter a glória do mundo, que a gente persegue, a gente quer ter o aplauso das pessoas, quer ter a consideração de todo mundo, e a glória que Jesus teve foi ser crucificado
no meio de dois malfeitores. Nós queremos o trono da riqueza e ele recebe o madeiro da cruz, o madeiro inflamante. Queremos a coroa da ostentação, da glória do mundo, e ele recebe a coroa de espinhos e o cetro de cana e o escárnio dos seus torturadores. Cospem-lhe, esbofeteiam-no. Mas nós não, ninguém pode fazer nada com a gente, né? Por que, meus amigos, não podem? Nós somos melhores do que Jesus, não somos? Somos, não? Então a gente esquece que fizeram com ele, com Chico, com Francisco de Assis, com tudo. Francisco vai pedir esmolas. Aí um senhor muito rico chega para ele, todo revoltado, e cospe-lhe as mãos. E Francisco não se abala e diz do fundo do coração: meu Senhor, o que você me deu, o que o Senhor me deu, é verdadeiramente o que eu mereço. Mas será que o Senhor não tem nada para dar aos nossos irmãos leprosos que estão sofrendo? E o homem se comove com o amor e a grandeza daquele que se fez o último dos servos, o servo de todos, por amor a Jesus. Meus amigos, vamos fazer um pouco mais. Vamos nos recordar de Jesus, renunciando a tudo, até a própria vida. Ele a entrega ao holocausto, esse bem mais precioso, é o primeiro de todos os direitos do homem, a questão 880. Ele entrega por amor a nós. E a mãezinha querida, tu que és uma estrela de nossas vidas, que ora por nós, que nos abençoe. Quantas noites esteve chorando, aflita, desejando a nossa felicidade, o nosso bem-estar, mãezinha, com toda renúncia, até a sua mãezinha querida, Jesus a entrega ao discípulo muito amado e diz: filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Nos deu tudo por amor, para nos dar o exemplo. Então, meus amigos, não há o que temer. Não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. Não temais. Ele nos dá certeza. Retorna à terra através de 1000 vozes, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que vem nos trazer o Evangelho de Jesus de novo, redivivo, em toda a sua pureza, em toda a sua claridade, para que a humanidade avance para um mundo novo de regeneração, de felicidades que nos aguarda e que já estamos começando a vivê-lo hoje, com os ensinamentos do Mestre da Galileia. Vamos prosseguir, meus amigos. E quando chegarmos, por fim, e estivermos diante da tristeza, do sofrimento, das lutas, e nos inquietarmos: onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem Ele é. Responde às pressas o materialista: Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no céu, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, pressinto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade
Escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Presinto Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Com esta poesia do poeta José Soares Cardoso, do livro Momentos de Luz, Dina Rocha, queremos externar o nosso agradecimento, a nossa gratidão ao Senhor da vida, que nunca nos abandona, e que Ele possa proteger a todos nós, nossas famílias, proteger a América, o mundo, o Brasil, para que possamos ser todos felizes um dia, seguindo os passos do Mestre da vida, Jesus de Nazaré. Que Ele nos abençoe e nos despeça em sua paz.